Oi, eu sou Gustavo Cunha e o penúltimo episódio da segunda temporada de Fallout trouxe uma enxurrada de respostas, revelações desconcertantes e aquela sensação incômoda de que esse tempo todo nós estávamos sendo enganados. Indo direto ao que interessa, esse episódio já abre ali com um pé na bola e outro no joelho, com a fúria canadense e a origem sombria da queridíssima Steph. Se você achou que a supervisora Steph era apenas mais uma burocrata da Vault-Tec, os primeiros minutos desse episódio destroem completamente tudo que a gente achava que sabia sobre ela, né? Através de flashbacks brutais, nós descobrimos que a Steph é uma sobrevivente de Uranium City, no Canadá. E a gente já precisa começar explicando isso porque, caso você não saiba, nesse universo, os Estados Unidos fizeram com o Canadá o que a Alemanha de Hitler fez com a Polônia em 1939. Veja bem, gafanhoto, a anexação do Canadá aconteceu como o sintoma mais óbvio de uma doença maior, né? A guerra dos recursos, que inclusive foi citada nesse episódio pela senadora Welsh, né? A ideia é simples e totalmente cruel. O planeta entra numa espiral de colapso energético e as potências passam a tratar o petróleo e o urânio como se fossem oxigênio, né? Quem controla sobrevive, quem não controla morre. Nesse contexto, o Alasca, que é um território americano, mas que fica a um Canadá de distância, vira um ponto vital na guerra entre os Estados Unidos e a China. O petróleo de lá e a logística, né, de levar e defender esse petróleo se transforma numa questão existencial. Os Estados Unidos pressionam então o Canadá para permitir presença militar, para proteger a infraestrutura petrolífera. Então isso cresce e vira uma ocupação informal e a população começa a protestar com as tropas estrangeiras ali no quintal de casa. O estopim oficial é em 2072, em meio a protestos e tumultos, com soldados americanos atirando em cidadãos canadenses em pleno território canadense, acontece uma tentativa de sabotagem do oleoduto que leva o petróleo do Alasca aos Estados Unidos. A sabotagem falha, mas os Estados Unidos usam isso como a justificativa perfeita, a segurança nacional. Ah, essa expressão é fantástica! A partir daí, o comando americano anuncia a anexação formal do Canadá em 3 de junho de 2072, com o general Buzz Babcock como o rosto público desse discurso. A partir daí, o país ganhou o apelido totalmente arrogante e vexatório de Big 51, uma referência aos 50 estados americanos ou Little America. Dessa forma, gafanhoto, o Uranium City Internment Camp, o lugar de onde a Steph, a mãe e os outros cidadãos canadenses estão tentando fugir, é um campo de concentração americano no território canadense. Eles são interpretados por um Vertibird, né, e um soldado com armadura de combate que ordena ali que eles voltem ao acampamento ou eles vão morrer como os vermes que eles são. Um homem-bomba então mata o soldado, mas a mãe da Steph é mortalmente ferida e um pouco antes de ver a mãe morrer, a Steph recebe o conselho que sela o seu destino. Minha filha, não pense neles como seres humanos, pense neles como americanos. Velho, olha o que é essa frase. Essa frase é o catalisador para desumanização que a Steph pratica ali no Refúgio 32, né? Para ela o sistema do Bud não é o ideal a ser seguido, mas um mecanismo a ser infiltrado. A ferocidade dela no presente, simbolizada pelo desaparecimento do Woody, é a manifestação de um ressentimento histórico. A Steph não quer salvar o mundo, ela quer sobreviver ao mundo, usando a própria estrutura dos invasores contra eles. Como a Beth cruelmente aponta, a civilidade da Steph é apenas uma máscara. Por baixo existe uma sobrevivente que vê qualquer americano ou residente de um refúgio apenas como um obstáculo ou um instrumento. Imagina, cara, uma canadense misturada a boa gente do Refúgio 33 durante todo esse tempo. Que ultraje! Indo adiante, na base da Vault-Tec, o Hank McLean adora o som da própria voz, né, quando ele fala de salvar a humanidade, mas a filha ainda parece hesitante em comprar o que ele tá dizendo. Ela pede para desligar o computador, para impedir a produção de novos chips, e ele se oferece para levar ela com o carrinho de golfe. A Lucy não sabe o que isso é, então Hank ensina a filha a dirigir durante o trajeto. É tudo muito fofo. Essa cena e a cena do jantar são criadas para nos mostrar como a manipulação do Hank pode descer cada vez mais baixo, né? Ele usa esses momentos para tentar restabelecer o laço de pai e filha, para que a Lucy volte a ver ele como o pai amoroso e decente, se torne mais aberta à ideia de lobotomizar os habitantes do ermo. E a série faz com que a gente acredite que a Lucy realmente vai cair nessa patuscada, né? Eles já nos estabeleceram várias vezes que ela tem esse lado de sempre tentar ver o melhor nas pessoas, então quando ela coloca aquele vestido amarelo, a gente acredita que
ela vai realmente dar uma chance pro Hank, e ao vestir esse vestido amarelo, ela realiza uma certa subversão cromática, por assim dizer, né? O tom que deveria remeter ali à vivacidade, ao retorno à vida doméstica, a tranquilidade se torna o uniforme da dissidência. Ao algemar o pai, a Lucy completa ali a própria transição, né? Que é o tema desse episódio. Ela decreta a morte daquele arquétipo ultrapassado da habitante do refúgio e assume um pragmatismo violento e totalmente cru do ermo, né? Como diria meu amigo Peter Jordan, ela ficou casca grossa. Infelizmente, a Lucy descobre que o sistema não é alimentado por processadores de silício. Aqui a série nos oferece o clímax visual desse episódio, né? Uma lição de horror televisivo, a cabeça da senadora Dianne Welch preservada no mainframe. Ah, que coisa linda de se ver! A ironia semiótica é totalmente devastadora, né? A senadora, a pacifista que se julgava bondosa demais pra política, foi transformada na peça central de um algoritmo de submissão. O cérebro dela é acoplado a um daqueles capacetes do Robert House e usado pra programar a docilidade nos homens automatizados, cara. Uma perversão absoluta do altruísmo pré-guerra dessa gentil senhora. O sistema utiliza a amnésia controlada para apagar traumas e o implante de ideias para transformar invasores ali da legião e demais habitantes do ermo em zeladores gentis e sorridentes. Pro Hank, a paz só é possível quando o livre-arbítrio é removido cirurgicamente. Ah, cara, isso é poesia pós-apocalíptica pura! De volta ao passado, o flashback do Cooper Howard entregando a fusão a frio ao presidente dos Estados Unidos é um soco no estômago, né, cara? Pros fãs de longa data, a escalação do Clancy Brown é um easter egg de mestre, afinal de contas o ator deu voz ali ao personagem Rhombus no primeiro Fallout, mas aqui ele é a personificação do enclave, a cabala nas sombras que se infiltrou no governo e na Vault-Tec. O Cooper Howard, acreditando ter a vantagem, se revela uma mera peça, um simples peão num tabuleiro que ele sequer consegue visualizar por completo, né? Ao entregar a fusão a frio ao presidente, ele acredita estar realizando um ato de patriotismo abnegado, ignorando que isso foi, na verdade, uma traição orquestrada por essa sociedade sombria. Quando o Maximus diz que quer entregar o diodo pra Lucy no presente, né, porque ela é uma boa pessoa, o Gol exibe aquele sorriso cínico, né, porque ele próprio se lembra que foi involuntariamente o garoto propaganda do Apocalipse. Ele também acreditava estar ajudando uma boa pessoa, a senadora Welch, mas ele estava apenas entregando poder ilimitado aos verdadeiros arquitetos do fim do mundo. Olha como essa cena é fantástica. O que poderia ser a solução para a guerra dos recursos no passado e uma fonte de esperança para a humanidade no presente, é agora apenas um fusível para reativar os sistemas de defesa de um trilionário digitalizado numa Las Vegas distópica. Uma fonte de energia inesgotável, quase tão poderosa quanto o meu link na Amazon, que você pode usar quando você quiser para comprar suprimentos para você ou para sua casa, porque toda vez que você clica no meu link, que tá aqui embaixo, na descrição do vídeo, no QR Code aqui na tela ou nos comentários, esse ato totalmente simples e desapegado garante meses adicionais de vida a esse canal que segue lutando para permanecer vivo nesse ermo de conteúdos meia boca que é a internet. Mas o verdadeiro milagre da multiplicação da energia é que você não gasta absolutamente nem um tostão a mais do seu orçamento usando o meu link, porque o valor dos produtos permanece exatamente o mesmo, a única diferença é que uma parte do seu investimento é redirecionada para manter esse refúgio nerd funcionando. Então, tá na sua mão, cara. Você pode fazer a coisa certa e não gastar nada ajudando o Tata a continuar fazendo vídeos e ainda receber os seus produtos em casa, ou você pode se dar o trabalho de ir no supermercado, procurar em outros sites e viver para sempre com o peso de não ter defendido o seu canal favorito. Tá na sua mão, velho. Eu vou deixar para sua consciência, tá certo? De volta ao vídeo, o retorno ao Robert House e ao Lucky 38 é um momento que todo veterano de New Vegas esperava. Vai dizer, o Sr. House agora é uma consciência carregada numa prisão de bits e algoritmos vigiando o Mojave, enquanto o Cooper apodrece fisicamente como uma relíquia mutante, o House permanece o mesmo digitalmente, mas totalmente incapaz de sentir o mundo que ele tentava controlar tão fanaticamente, né? A atenção aos detalhes é impecável aqui. No escritório do House a gente vê o globo de neve da represa Hoover, o colecionável mais icônico do jogo. Mesmo agora, o Sr. House continua sendo o jogador que sempre vence, né? Aguardando pacientemente a fusão a frio para reativar o seu exército de Securitrons e provar que a imortalidade é um caminho possível desde que você tenha os recursos para isso. Enquanto isso, o pobre do Tadeus, né, está em negação. A mutação do
personagem é horror corporal puro, o braço simplesmente cai, a boca extra ali pulsando no pescoço. Isso são sinais claros de que o FEV, o vírus de evolução forçada, tá reescrevendo o DNA do cara de forma totalmente caótica, né? Um espectador desavisado pode imaginar que esse é o caminho normal para se tornar um necrótico, né? Um Ghoul, mas o nosso Ghoul da série olha para essa cena e já sabe do que o cara tá se transformando. Nós temos aqui algo muito mais grotesco, um centauro. Ah, gafanhoto, essas criaturas fofíssimas são amálgamas de experimentos científicos antiéticos fracassados, lixo biológico vivo que perambula pelo ermo atacando pessoas desavisadas. Eles são criados quando algum irresponsável, ao invés de seguir o procedimento e infectar de forma limpa um ser humano, mistura ali pessoas, animais e até insetos no processo. O resultado é uma criatura deformada, montada de forma totalmente aleatória, com membros e tecidos fundidos. Lembre-se de que o Thaddeus foi infectado por aquele curandeiro, né, que depois se tornou ali o peão do Hank. O cara se vendia como uma espécie de alquimista pós-apocalíptico, mas o que tinha naquele frasco, na verdade, era o FEV misturado com todo tipo de criatura radioativa que possa caminhar pelos ermos. Então, o pobre Thaddeus não tá se curando, velho. Ele tá sendo desconstruído biologicamente, se transformando numa das abominações mais infames do deserto do Mojave. O que eu posso dizer, cara? Esse episódio 7 nos deixa com uma questão existencial pesada pra grande final, né? A quem você entregaria as chaves do mundo? O Maximus acredita piamente que a Lucy é a única pessoa boa restante, enquanto que o Cooper carrega o fardo de ter confiado na bondade no passado e colhido apenas radiação em troca. E num mundo em que pacifistas se tornam peças de hardware e heróis precisam de mutações para continuar lutando, boas intenções podem rapidamente se tornar um material ideal para se pavimentar um caminho direto pro inferno. Que venha o episódio final. Não esquece que tem aquele meu link da Amazon aqui embaixo na descrição do vídeo pra você mandar vir tudo que você precisa pra você ir pra sua casa e de quebra ainda ajudar esse canal a permanecer no ar. E eu vejo você muito em breve, cara. Até lá, fica com Deus, permaneça bem, permaneça seguro, tá certo? Uma vez mais, muito obrigado e até a próxima.